PC Master Sound, mais que um PC gamer, uma central de som e entretenimento. Oi pessoal, a ideia era fazer um computador, um gabinete de computador que ao mesmo tempo fosse um aparelho de som poderoso. Então eu fiz esse primeiro rascunho aqui de como seria um gabinete de computador e ao mesmo tempo ele tivesse alto-falantes poderosos e módulo de som e tivesse um aparelho de som automotivo que desse um som bem forte e ao mesmo tempo tivesse coolers custom e eles fossem bem aparentes. Então eu cheguei a essa primeira versão aqui do PC Master Sound, onde ele trabalhava deitado. Era um computador deitado. Aqui você tinha os alto-falantes, aqui você tinha o aparelho de som, aqui o medidor de temperatura, botão de liga e desliga. Você tinha o Cooler Custom aqui do lado, aparente. A ideia era mais ou menos ter um Cooler visível, que fosse bem aparente, que ele atravessasse o computador e fosse resfriar a CPU lá dentro. Aqui o radiador e as ventoinhas e o water coolers custom aqui, o cano deles. Essa foi o primeiro rascunho que eu desenvolvi do projeto. Então depois eu pensei na versão 2 dele, que era uma torre. Uma torre é mais usual. Então eu cheguei nessa versão de torre aqui. Então aqui você tem o alto-falante, aqui o Twitter, aqui você tem o som, aqui você tem o medidor de temperatura, o Water Cooler Custom aqui, ó, que passa aqui por fora e ele mostra a temperatura aqui de forma digital. E aí ele percorre lá dentro, ele percola por aqui, ó. Aqui você tem o recipiente de água, Water Cooler Custom, que passa aqui por dentro. Aqui vai ter uma bomba, ele vai transferir a água por aqui e vai ficar uma coisa bem aparente aqui. Essa foi a segunda versão. Aqui é uma tampa de acrílico, uma espécie de tampa de acrílico para você poder acessar a placa-mãe, os componentes internos. Aqui a visão de frente dele. Aqui ó, o alto-falante, Twitter, o som e o medidor de temperatura. E aqui, só que nessa versão eu percebi que ficava muito como que eu posso dizer, ele ficava sensível aqui, né? Essa parte aqui, se bater, pode quebrar isso aqui. Essa parte do Water Cooler Custom é sensível, mas eu queria realmente que isso ficasse do lado de fora do gabinete, que ficasse bem aparente, que fosse bem visível e que chamasse atenção. Então eu desenvolvi a outra versão. Aqui é uma visão frontal desse aqui. Vou voltar para cá. Essa versão aqui, ó, que você tem um painel de acrílico aqui, que protege essa parte aqui do Water Cooler Custom. E ele é um acrílico para fora, que permite que o ar entre aqui dentro do gabinete. Mas vamos voltar para aquele outro. Aqui, até esse projeto aqui, eu pensei em seguir de forma normal, só fazer o gabinete de forma normal. Só que aí eu vi o pessoal que trabalha com som fazendo aquelas caixas Bob. E aí eu pensei, por que eu não uso as técnicas do pessoal que faz caixa Bob para fazer um gabinete de computador? Então que saiu essa versão aqui, essa aqui, já
espelhando o pessoal que faz caixa Bob, ó, que tem um amadeirado. E aí você tem um, um PC mais bonito, você tem uma caixa mais encorpada, com os detalhes amadeirados, com os desenhos que o pessoal faz. Assim nasceu essa visão frontal aqui do PC com esse amadeirado. Com o amadeirado, ele passou a ser um pouco mais pesado. Ele vai ficar bem pesado. Então, por isso, a gente tem as rodinhas aqui de gel. Coloquei aqui para que fosse possível locomover o computador. Provavelmente, com esse computador ficaria não suspenso em uma mesa, ou ficaria no chão como uma caixa Bob normal. Então também o pessoal da caixa Bob costuma colocar essas rodinhas. E aí, só que nessa versão e nessa versão aqui, você só tinha um alto-falante de 8 e um tweeter. Mas nessa versão aqui, a visão frontal dele, eu já tenho uma corneta. Então virou uma caixa trio, né? Porque você tem aqui o alto-falante, o subwoofer, você tem o tweeter e você tem a corneta. Então isso elevou um pouco a altura dele. Então o projeto desenvolveu para ter uma altura maior. E aí, geralmente o pessoal lá das caixas Bob faz um tema, adota um tema para o amadeirado. Então eu pensei em seguir um tema do Capitão América, que foi mais ou menos essa é a visão de lado dele. Você vai ter aqui o escudo do Capitão América aqui, os dizeres, e essa é a parte lateral dele. Bem aqui, ó. Vai ter um suporte aqui, uma alça para levar. Aqui você tem o radiador aqui em cima, a visão de lado dele, as rodinhas. E aí eu já fui começando a decidir a altura dele, determinar a altura dele. Então aqui temos uma visão explodida do projeto. Então era necessário que a parte do alto-falante ficasse isolada, ou seja, um alto-falante selado, uma caixa selada. Então aqui você tem um alto-falante aqui, ó, o tweeter, subwoofer, tudo isolado da parte onde vai ficar a placa-mãe. Então essa parte aqui é do computador, do PC em si, de um PC normal, mas essa parte é a parte dos alto-falantes, que vai ficar lacrada, isolada. Isso para a gente manter essas partes aqui, elas esquentam um pouco. Então para a gente manter o calor para lá, isolar essa parte aqui. Isolamos essa parte aqui. Como temos a rodinha aqui embaixo, e ele vai ficar um pouco mais alto, podemos colocar entrada de ar aqui, para resfriar a placa-mãe e o gabinete. Então aqui o ar vai entrar por aqui, vai passar aqui pela placa-mãe e vai sair por aqui. Vai ter uma saída de ar aqui. Enquanto isso, o Water Cooler Custom vai refrigerar a água aqui, vai voltar, vai retornar por aqui, vai passar pelo processador, vai passar pela bomba aqui, né? A bomba vai locomover tudo, vai passar pelo processador e vai voltar para o looping aqui. E reiniciando o processo, ficar nesse looping aqui. Nessa fase do projeto, eu decidi fazer uma coisa diferente, que é o que o pessoal das caixas Bob faz. Eles colocam os componentes que esquentam fora. Então ele fica, por exemplo, a fonte do computador ficaria isolada do lado de fora. O módulo de som
ficaria isolado do lado de fora e a fonte do som ficaria isolado do lado de fora. Então esse computador tem um módulo próprio e uma fonte própria, além da fonte do próprio computador. A fonte do módulo, o módulo e a fonte do próprio computador ficariam ali na traseira, isolado do lado de fora. E os fios alimentariam aqui o som, que está isolado nessa parte, e ela alimentaria a placa-mãe e os outros dispositivos aqui. Aí fiz o projeto de corte. Aqui são as madeiras da torre, que eu vou precisar para a torre. São quatro para a torre. Aqui os tampão. Esse aqui são os tampão frontal. Aqui as tampas internas. E aí, esse aqui é o tamanho total da madeira. Ficou mais ou menos assim o projeto de corte. Aí eu pedi para cortar nessas medidas aqui. Então ficou 4 madeiras da torre. E essa aqui é uma madeira da torre. Esse aqui é um assoalho, a parte de baixo dele. Aqui as outras 3 madeiras da torre. Aqui os tamponamentos, que é os tamponamentos internos, que vai fazer o selamento das caixas de som, onde precisar fechar atrás, na frente. Também é fechamento na frente. Esse aqui é para fazer amadeirado frontal. Tem 2 aqui, se precisar fazer a madeirada atrás, também dá. Aqui o topo, fechamento do topo, duas madeiras. E é isso. E aí eu já vou começar o projeto e a mão na massa para conseguir tornar esse projeto uma realidade.